Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou por aqui, deixa eu ajeitar aqui o ângulo do celular, beleza, vamos assim mesmo. Galera, seguinte, vou falar daqui a pouquinho do Cláudio Caçapa de volta ao Botafogo, tá? A princípio, ele vai ser auxiliar técnico, vou falar já já, tá? Vou falar já já, calma. Vamos começar falando do jogo de ontem, né? Confesso que na hora do jogo eu estava, enfim, com compromissos profissionais, num podcast, então eu acabei vendo os melhores momentos, não vi na hora, mas fui acompanhando, né? Primeiro tempo, Botafogo que entrou, né, daquela maneira até que a gente esperava, um pouco mais reforçado, meio de campo, com a presença do Alan, né? E o lance principal aí, determinante até do primeiro tempo, foi a cotovelada do jogador De La Cruz no Matheus Martins. Recebeu só um cartão amarelo, o VAR passou batido, o juiz passou batido, Bandeirinha passou batido. Como disse o próprio Matheus Martins, foi na cara do Bandeirinha, que preferiu fingir que não tinha visto nada. Quem estava no Maracanã assistindo a partida, na verdade dois reforços do Botafogo, né, assistiram juntos ali. O Juan Cruz, que já bidou, inclusive, mas não tinha condições da partida, aquilo que eu expliquei aqui para vocês esses dias, por ser um jogo da 7ª rodada que estava adiado. E também o Wendel, lá do Zenit, isso mesmo, o Wendel que, inclusive, fez um golaço na última terça-feira, ajudou na vitória de 3-0 do Zenit lá em Abu Dhabi, né? Valeu até o título da Winline RPL Winter Cup. E ele veio ao Brasil justamente para tratar aí da sua mudança que será no meio do ano. Então, o Wendel e o Juan Cruz assistiram a partida, né? Um público muito baixo da torcida do Botafogo, era esperado, né? Inclusive viralizou aí, não sei se vocês assistiram, uma entrevista da TNT Esporte com um torcedor botafoguense, queria saber o nome dele, né? Porque o cara foi preciso, né? Até uma entrevista ali descontraída, no final ele falou que tinha bebido, né? Sou botafoguense, bebi e tal, mas foi super, enfim, palavras sábias ali do torcedor, falando que estaria satisfeito se o Botafogo perdesse de 1-0, a partida acabou, né? Foi exatamente isso que aconteceu, mas no meio da entrevista ele até mudou, falou, pô, eu sou botafoguense, quero um 2-0, né, pro Fogão, claro, a gente nunca vai ficar satisfeito com uma derrota, ainda mais da forma que foi. Tivemos uma arbitragem muito fraca do Bruno Correia, vários lances aí amarrando o jogo, prejudicando o Botafogo, e o lance capital aí, mais importante aí que a gente destaca, entre vários erros, foi essa cotovelada do De La Cruz, que é a mesma coisa que não tivesse sido nada, né? Passou batido, impressionante, um lance nítido de expulsão. A gente lembra que o Botafogo, nos últimos tempos, até quando venceu o próprio Flamengo no Maracanã, teve lances também de agressão contra o Botafogo, mas o time do Botafogo era tão bom que conseguia, até com erros grotescos de arbitragem, vencer o Flamengo. Dessa vez a coisa não é bem assim. Por mais que o Botafogo tenha feito ali, tenha, digamos que, evoluído um pouco, né? Mas ainda com muitos desfalques, né? Danilo improvisado na zaga, até se saiu bem, né? Botafogo muito desfalcado. O Botafogo evoluiu alguma coisa, que também evoluir era impossível, né? Então esse lance realmente marcou a primeira etapa, né? E foi exatamente o que eu falei, né? Bandeirinha viu e não comentou nada, é sempre assim. Palavras do Matheus Martins. Final do jogo, pancadaria generalizada, né? Soco do Cleiton, do Flamengo, em cima do Barbosa. Até quebrou um dente, né, do Barbosa. Uma coisa ali absurda, né? Se a gente confiasse na Ferge, saberia que esse jogador do Flamengo deveria pegar, né, um gancho grande, mas provavelmente isso não vai acontecer, né? Na verdade, a discussão ali começa ali entre o Barbosa e o Bruno Henrique, né? O Barbosa deu uma enquadrada ali no Bruno Henrique e depois a coisa generalizou, né, e terminou dessa forma o clássico no Maracanã. O Botafogo segue fora do G4, isso aí para mim tanto faz como tanto fez, sinceramente, mas é claro que é sempre desagradável, né, a gente perder para o rival, ainda mais
com erros de arbitragem, né? Botafogo sendo desrespeitado aí. O mínimo que a gente pede, né? Uma arbitragem ali correta. O lance polêmico, pode não ter visto no campo, chama o VAR, né? Isso aí não funciona, né? Então, infelizmente, galera, antes de eu, inclusive, até o PC Oliveira achou que era lance de expulsão, né? Então, realmente, é que o negócio foi crítico, né? Botafogo ficou com 12 pontos, é isso? Na sexta colocação, fora do G4. Tem o jogo do final de semana, Barbosa foi expulso, não jogará lá em Saquarema, e aí, claro, todos os olhos já voltados para a partida de quinta-feira lá na Argentina contra o Racing, né? Iniciando esse duelo aí da Recopa. Antes de eu falar do Cláudio Caçapa, a CBF divulgou, tá, a tabela do Brasileirão e a estreia do Botafogo. Vejam só, a CBF ama o Botafogo, né? Botafogo, Palmeiras não, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, tá? Partida vai ser ou no dia 29, ou no dia 30, ou no dia 31 de março. Então anotem aí, quem está já pensando em comprar passagem para São Paulo, né? Ainda falta detalhar exatamente em que dia que vai ser, mas ou 29, ou 30, ou 31 de março, Palmeiras e Botafogo para abrir a temporada. Primeiro jogo no Newton vai ser contra o Juventude do nosso conhecido, né, já que estamos falando aí de interino, mas o técnico do Juventude, que é o Fábio Matias, tá? A segunda rodada. E o primeiro clássico do Botafogo no Brasileirão vai ser contra o Fluminense na sexta rodada, tá? Também no Newton Santos. E para quem quer saber qual pode ser o jogo do Tetracampeonato Brasileiro, né? A última rodada é contra o Fortaleza, dia 21 de dezembro, às vésperas do Natal. O Botafogo fecha em casa, no Newton, contra a equipe do Vojvoda, né? O Lion. Então, é isso aí, tabela do Brasileirão. O problema todo é o seguinte, a gente noticia isso e sabe que depois né, a CBF mexe nas datas, as coisas mudam, então o torcedor fica na mão quando quer se programar, porque uma das coisas mais legais que tem por exemplo, o torcedor do Botafogo espalhado por todo o Brasil quer vir ao Newton. Pô, aí o cara já pensa, isso é um jogo legal para ir e tal, jogo bacana, né? Ou então o torcedor daqui do Rio pensa em fazer uma viagem e juntar o útil ao agradável e ir assistir o Botafogo. Fica difícil de programar, mas enfim, vamos aí com essa tabela. Então, quem quer ver o campeão brasileiro estreando, será em São Paulo, nesse final de semana aí de 29, 30 e 31, uma dessas datas, beleza? Vamos lá. Mais uma notícia agora sobre o Bitelo. O técnico do Dinamo Moscou, tá, revelou numa entrevista, o senhor Marcel Lica, né, que teve uma conversa com o Bitelo, teve aquela questão toda do atraso da representação do jogador, né, no início do ano. Isso aí já está resolvido. O Bitelo falou que, né, enquanto defender as cores do Dinamo, vai fazer como sempre fez, né, dar o melhor dele, aquela coisa toda, mas o técnico revelou que o jogador falou que queria vir para o Botafogo, a proposta do Botafogo era muito interessante. Como a coisa não aconteceu, ele volta o seu foco para a equipe do Dinamo. Agora, a gente sabe de bastidores que o Botafogo segue tentando e há, inclusive, uma possibilidade de que o Bitelo venha no meio do ano, seria um reforço para o Super Mundial. Essa possibilidade existe. O Botafogo segue em tratativas com os dirigentes do Dinamo, outrora, né, irredutíveis com o recebimento, a forma de receber os 18 milhões, seriam, na verdade, 14 milhões de euros, mais 4 milhões de possibilidade de bônus, de acordo aí com o desempenho, né, com a minutagem do Bitelo. Só que o entrave é o pagamento, o Botafogo querendo parcelar ao longo de 3 anos, o que é muito normal nesse tipo de negociação, o Dinamo querendo resolver tudo em 2025. Isso aí até eu quero, né? Receber tudo, né, no primeiro ano, mas seguem as tratativas. Não está descartado o nome do Bitelo. Quem está muito próximo de ser anunciado é o jogador Natan, do Grêmio. Aliás, eu vi alguns lances do jogador, bom jogador, gostei do que vi. Claro que sempre é aquela história, né? O que antigamente a gente falava o DVD do jogador, hoje são vídeos aqui na plataforma do YouTube, mostram os melhores lances, mas um jogador ali com
drible curto, enfim, bastante categoria. Gostei do Natan, que deve ser aí a joia do Grêmio, né? Anunciada pelo Fogão muito em breve, beleza? Galera, situação do técnico, né? Cláudio Caçapa foi anunciado ontem, já após a partida entre Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo fez um anúncio oficial. Então, o retorno do Cláudio Caçapa, né? Ele vai ser o auxiliar permanente do Botafogo, tá? Então, ele é o novo auxiliar permanente, o que o Botafogo já deveria ter há muito tempo, né? Antes tivemos o Fábio Matias, que acabou assumindo o time e depois saindo, né? Mas enfim, então o Cláudio Caçapa, já um conhecido do torcedor, a gente lembra aquele período que ele assume logo após a saída do Luiz Castro. A diferença é que naquele momento o Caçapa pegou o time todo armado, né? Embalado no campeonato e sapecou ali uma sequência de vitórias, né? Vitórias por 2-0, Carlos Alberto, o ceifador, que agora está no Sport, brilhando, né? É diferente agora. O Cláudio Caçapa, ele vai ter que tirar alguns coelhos, né, da cartola para, em uma semana, literalmente uma semana, de hoje até quinta que vem, minimamente reorganizar o time do Botafogo, que parece ter esquecido o que fazia em 2024. Então, missão árdua para o Caçapa, né? Mas me pareceu, né, dentro da situação aí complexa, né, do momento, né, uma solução pelo menos momentânea para essa falta de técnico. A notícia que a gente apurou é de que teremos um novo treinador, tá? E está muito próximo de ser também anunciado. Então, assim, quando a gente vê a chegada do Caçapa, o primeiro pensamento que me veio à mente era assim, de repente o Caçapa vai encaixando como foi da outra vez, talvez não tenha a mesma facilidade, pelo que eu acabei de falar, né? O time está muito mais desorganizado do que estava na outra vez, e ele acabe ficando, né? Ele acaba ficando, mas não é bem assim, pelo menos internamente. O que se sabe é que o Botafogo está assim ainda, né? John Textor ainda negociando detalhes finais para um novo treinador. Então o Cláudio Caçapa talvez chegue e só dirige o Botafogo no Carioca, e agora na Recopa, e aí para o brasileiro chega esse novo treinador, né? A princípio seria algo desse tipo. Pelo menos, ao que parece, foi o último jogo do Carlos Leiria. Não sei se no sábado ainda teremos o Leiria à frente do Botafogo, ou se o Caçapa terá tempo para já chegar e comandar o time antes ainda do jogo com o Racing, né? Acho que essa altura pouco importa a partida lá de Saquarema. O importante é que minimamente o Caçapa consiga estar, né, no banco de reservas para esse primeiro jogo aí da Recopa Sul-Americana, né? Botafogo teve 4 vitórias, né, em 4 jogos com o Caçapa naquela ocasião. Vasco, Grêmio, Red Bull Bragantino pelo Brasileiro e o Patronato lá na Argentina, né, pela Copa Sul-Americana. Foi um jogo até que o Textor estava na arquibancada, né? Acho que foi isso. Então, basicamente é isso. Vou ler aqui rapidamente a nota oficial, o anúncio oficial do Botafogo. Cláudio Caçapa, o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo, com reconhecida passagem recente no Glorioso. Caçapa terá como a primeira missão o comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador. Então o Botafogo deixando bem claro que vai vir um novo treinador. Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos, comandando a equipe em 4 vitórias importantes, acabei de falar disso: Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, Patronato na Sul-Americana. Seja bem-vindo de volta e sucesso no mais tradicional Caçapa. Beleza. É isso, galera. Acho que, né, por que não foi feito, né? Poderia ter feito algo do tipo o Botafogo em janeiro e talvez tivéssemos conquistado a própria Supercopa, enfim, o time, a questão não é nem a conquista da Supercopa, o time tivesse um pouco mais organizado para esse início de temporada. Até agora parece realmente um amontoado. Ontem se salva algumas atuações. Igor Jesus, para mim, né,
o melhor em campo do Botafogo, né? Então a gente viu aí os jogadores minimamente, né, tendo atuações razoáveis, mas como uma equipe treinada, né, realmente esqueceu tudo que fez em 24. Falta comando técnico. Tomara aí que o Cláudio Caçapa consiga organizar essa bagunça atual. Beleza? E aí, o que você achou do nome do Cláudio Caçapa? Eu acho que fundamental é que ele realmente permaneça. Daqui a pouco chega um novo técnico e o Caçapa, que é um cara que a gente viu que é muito querido pelos jogadores, ao contrário do Leiria, né? Ao contrário do Leiria, mas não só querido, um cara eficiente. Na época do Luiz Castro, a gente falava muito, né? É só fazer o feijão com arroz, é só manter o que o Castro vinha fazendo. Beleza, agora o Caçapa vai ter que mostrar um trabalho mais autoral, né? E realmente rearrumar, né? Rearrumar, pelo menos, na pior das hipóteses, voltar, né? O que era o Botafogo de 24, que já vai ser ótimo, na verdade. Comenta aí embaixo o que você achou do nome do Caçapa. E é isso. Beleza, galera? Deixa o seu like, né? É muito importante e o seu comentário ajuda a gente a crescer, porque aí a plataforma do YouTube apresenta o canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa. Estamos no Instagram também, canal Botafogo Digital, e aquele Pix, né? Que sempre ajuda muito o canal, né? Canal Botafogo Digital, @gmail.com. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente continuar crescendo. Valeu, é tempo de fogão. Caçapa, estamos com você.